Esse é meu box da trilogia Jogos Vorazes e não, eu não farei uma resenha, eu farei a tag dos Jogos Vorazes, bate-bola e jogo rápido. Aqui é a Vanessa do blog Moral da História e a tag que eu vou fazer hoje foi traduzida pelo canal Connect 4, o link vai estar aqui embaixo. E eu assisti só um vídeo, que na verdade foi do canal Eu Que Leio. Eu não quis assistir muitos outros para não receber muita influência, inclusive nem lembro das perguntas, porque muitas na hora eu não quis ver para não receber spoiler, ainda não tinha terminado de ler o último livro. Enfim, vamos logo responder essa tag. A tag é dividida em 3 partes e a primeira parte é isso ou aquilo. Vamos lá. Primeira pergunta, Gale ou Pita? Pita, né? Ai, tem alguém que responda Gale? Não sei, mas o Gale é muito chato. O Pita é lindo, eu tô apaixonada por ele. Segunda pergunta, o estilo louco de F ou o estilo simples de Sina? O estilo simples de Sina. Repara aqui na pessoa, né? O estilo simples de Sina. Terceira pergunta. A vida na capital ou se arriscar nos distritos? Eu vou escolher a vida na capital, porque eu sou muito medrosa. Eu sei que se eu entrasse nos jogos eu ia morrer logo. Se tivesse que passar fome eu ia morrer logo. O estilo de vida da capital. Quarta pergunta. O pãozinho do distrito 11 ou o ensopado da capital? O pãozinho do distrito 11. Mesmo porque eu sou vegetariana, quer dizer, eu não como carne vermelha, então nada de ensopado pra mim. Quinta pergunta, a habilidade de arco e flecha da Katniss ou então a habilidade de facas do Cato? Bem, se eu pudesse escolher, eu sou péssima pra isso, mas eu escolheria, claro, a habilidade da Katniss. Eu acho bem interessante, bem legal e dá pra você fazer muitas coisas de uma distância bem maior. Sexta pergunta, o dom da camuflagem do Pita ou a escalada da Rue? Então, eu acho que seria mais eficiente para mim, que não tenho muita habilidade, o dom de camuflagem. Mas se tivesse que fugir, né, se tivesse alguma coisa acontecendo e tivesse que fugir, eu acho que o dom de escalada da Rue é bem mais útil, eu acho. Então eu vou escolher o dom da Rue. Sétima pergunta, tornar-se um Avox ou ser picada por uma teleguiada? Ser picada por uma teleguiada, mesmo porque o Avox não consegue falar, não tem língua, e como é que eu ia fazer essa comunicação aqui? Apesar do sofrimento, a teleguiada. Oitava pergunta, juntar forças com os carreiristas ou correr para as colinas? Correr para as colinas, é claro. Nona pergunta, quem é mais fofa, Prim ou Rue? Eu vou escolher a Prim, por causa dos dons dela conseguir, apesar de ser fofa, ela ser muito útil na área da medicina. Então eu vou escolher a Prim. Décima pergunta, correr para a cornucópia ou correr para as colinas? Vou repetir, correr para as colinas, é claro. Eu não ia conseguir sobreviver se fosse para a cornucópia. Segunda parte da tag, agora é escolhas e discussões. Vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta, quem é seu personagem preferido e por quê? Meu personagem preferido, obviamente, é o Pita, porque é ele que está me prendendo a trilogia inteira. Ele que me prendeu durante a trilogia inteira. Porque ele é bom, ele é forte, ele é o Pita. Segunda pergunta, um personagem que causou boa impressão. E aí eu vou escolher a Katniss. Apesar da Katniss ter esse jeito um tanto louco, quando você compreende a vida que ela levou, toda a miséria que ela viveu, a fome, ter que sustentar a família, e esse jeito ela conseguiu sobreviver com o jeito racional dela, né, sendo guerreira. Então eu acho que o personagem, da forma como foi construído, me impressionou. Então eu escolho a Katniss. Terceira pergunta, se você pudesse escolher uma arma nos jogos, qual seria e por quê? Bem, se eu pudesse escolher ter a habilidade da Katniss, eu ia preferir o arco e flecha pelos motivos que eu já disse antes. Mas se não, eu ia preferir ter a habilidade de construir armadilhas. Pode ser? Quarta pergunta.
Qual a sua opinião sobre o elenco escolhido para o filme Jogos Vorazes? Eu acho que foi muito bom. É claro que quem faz a Katniss, que é a Jennifer Lawrence, é perfeita, todo mundo já sabe disso. Eu gosto muito dela. Ela tá começando a carreira dela agora e já tá abalando. E eu acho que se encaixa perfeitamente ao personagem. O do Peter também, o Josh, eu gosto bastante. O do Gale, eu não sei. Mas o restante do elenco também eu achei legal. O Hammett, o Caesar, eu acho que todos eles se encaixaram perfeitamente com os personagens. Eu gostei bastante do filme e do elenco. Quinta pergunta. Qual tributo é mais parecido com você e por quê? Então, provavelmente um daqueles tributos que morreu no começo e a gente não conheceu, né? Porque provavelmente eu também morreria no começo. Eu tinha pensado na Cara de Raposa, mas aí o meu amigo fez questão de lembrar que ela corre rápido e eu nem sei correr direito. Então, não tem. Com certeza é um dos que morreram no começo e a gente nem chegou a conhecer. Sexta pergunta. Se imagine nos jogos. Qual seria a sua estratégia? Você ficaria sozinho ou faria aliados? Então eu acho que não daria tempo, né, de fazer aliados. Talvez só com a pessoa que seria do meu distrito, se eu combinasse antes para me proteger, né? Então, mas se tivesse a chance de eu sobreviver, eu correndo para as colinas, eu ficaria sozinha. Sétima pergunta. Qual a cena que você estava mais ansiosa para assistir no filme Jogos Vorazes e qual que você está para assistir em Chamas? Então, a primeira parte da pergunta não tem como responder porque eu assisti o filme primeiro antes de ler o livro. Eu não conhecia o livro anteriormente, então... Mas uma cena que eu gostei muito foi a parte que a Katniss se voluntariou para entrar nos jogos no lugar da irmã da Printon. Eu acho que sim. Agora, quanto em Chamas, eu tô muito ansiosa para assistir a parte do vestido dela, da entrevista em que ela então vira o tordo, e assistir a parte que eles descobrem que a arena é um relógio. Essas são as cenas que eu tô mais curiosa para assistir. Terceira parte da tag, sobre a trilogia. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o seu livro preferido da trilogia? Eu acho que eu vou ter que responder igual a maioria das pessoas, é Em Chamas. Porque quando a gente lê o primeiro livro, quando eu li o primeiro livro, eu já achei muito bom todo o contexto da arena, né, dos competidores, dos carreiristas, da Katniss com Pita, tudo mais. Eu já achei perfeito. E normalmente quando chega no segundo livro isso quebra um pouco, né? Eles vão voltar pra arena. Eu fiquei preocupada de não ficar legal. E me surpreendeu, foi perfeita a parte da arena. Enfim, o livro que mais me chamou a atenção, me surpreendeu. E eu vou escolher ele, é Em Chamas. Segunda, quanto tempo você duraria nos Jogos Vorazes? Como eu já disse, já deu pra perceber, eu não duraria nada. Então, assim que terminasse os 60 segundos pra gente correr, eu provavelmente morreria na hora. Terceira pergunta. O que você esperaria que acontecesse nos livros e não aconteceu? Eu vou responder que eu esperava... antes de eu responder isso, a gente vai colocar aqui, vai começar a zona de spoiler, tá bom? Eu vou ter que falar uma parte que seria spoiler. Então, se você não leu, põe no mute. Quando sair essa caixinha de spoiler, você pode voltar a colocar a voz, ok? Então, começando a partir de agora. Então, o que eu esperava que acontecesse era o fim, no Em Chamas, era que terminasse o jogo da arena, né? Eu achava que, de fato, ia ter um fim, que ia ter um vencedor, ou dois vencedores, enfim. E aí teve aquele negócio lá no meio que parou o jogo na metade. Eu esperava que terminasse, não terminou. Quarta pergunta. Como você foi apresentado aos Jogos Vorazes? Pelo filme. Eu assisti primeiro o filme e depois que eu fui saber da trilogia, buscar informações e, enfim, foi pelo filme. Quinta pergunta. Qual é a sua cena favorita dos Jogos Vorazes só do primeiro livro? Então começa a zona de spoiler de novo. Então, eu vou responder que foi a parte em que os dois saem vencedores, é claro, né? Em que ela oferece
as sementes pro Pita e ela mesma também ameaça comer. Eu acho que essa foi minha cena favorita. Sexta pergunta, qual é o seu vilão favorito? O Snow, Presidente Snow. Sétima pergunta, qual o distrito que você gostaria de morar? Eu acho que o distrito 3 do Beach. Eu acho que é legal, tem tecnologia e trabalho com isso. Oitava pergunta, qual o momento mais emotivo da trilogia? E eu vou escolher um momento que durante a leitura eu me arrepiei, eu fiquei assim... Acho que tive uma empatia pela personagem que foi a Katniss quando ela descobre que precisa retornar à arena, né, agora como vencedora nos segundos jogos em chamas. Eu acho que essa cena, quando eu li o desespero dela, eu me conectei, assim, eu fiquei também bastante assustada na hora. Nona pergunta, que objeto da sua casa você levaria para a arena? Levando em consideração que eu acredito que eu morreria nos primeiros segundos, tanto faz o objeto que eu levaria. Mas pensando uma segunda vez, eu acho que eu levaria meu Jedi Path, né? O caminho dos Jedi, porque tem algumas dicas aqui, vai que é útil, como construir uma lightsaber, como lutar, usar a força e blá blá blá. Vai que é útil. Décima pergunta, qual o plano mais diabólico que você encontrou na trilogia? Zona de spoiler. Então, eu acredito que foi o plano do Gale, quando destrói aquela mina lá no Distrito 2. Eu não concordei muito com essa atitude. E o do Presidente Snow, deixando o Pita maluco e, de fato, conseguindo quebrar a Katniss. E chegamos ao fim de mais uma tag. E essa foi a tag dos Jogos Vorazes. Então eu vou deixar aqui um link aqui embaixo, não só dos canais, né, que traduziu e que eu assisti, mas também o link do último trailer de Em Chamas, que me arrepiou. Eu não vejo a hora de poder assistir. Eu acho que eu vou gostar muito, tá perfeito. Então eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês assistirem também, quem ainda não assistiu. E dizer que no meu blog eu vou falar um pouco, vou fazer a resenha, que eu não tô fazendo aqui no vlog, no vídeo. Eu vou deixar a resenha lá no meu blog. Então quem tiver maior curiosidade sobre as minhas opiniões de cada livro, pode acessar lá, ok? Então a gente fica por aqui. E quem gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até mais!